começar. Vocês tá com o WhatsApp aqui não, né? Tá sem áudio aqui. Foi. Ela já pode começar, né? Deixa ela lá já. Ups. Nosso áudio. Não tô ouvindo ela. Área de compliance, governança, análise e gestão de riscos e sistemas de controle, além de oferecer treinamentos e palestras voltadas para estes assuntos de forma presencial e virtual. Nos últimos dias, nós temos ouvido constantemente nas mídias a frase: "O mundo não será o mesmo após essa pandemia". Essa frase faz a gente pensar em mudanças que ocorrem constantemente, mas neste momento parecem que serão mais bruscas. Na verdade, nós podemos dizer que as movimentações que causam mudanças na sociedade nos últimos anos estão mais rápidas, mais dinâmicas e talvez mais complexas, impondo-nos uma palavra de ordem: flexibilidade. Este é o nosso desafio. E hoje nós queremos conversar sobre esta realidade na governança corporativa e compliance das organizações. Para isso, está aqui conosco o professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Professor Sérgio é economista, mestre em administração financeira e doutor em contabilidade, todos pela Universidade de Brasília. Especialista em mercados de capitais pelo IBMEC e controladoria pela FIPECAF. Membro do Comitê de Auditoria da INGEA, do Conselho de Administração do IESB e do Conselho Consultivo de Empresas Familiares. Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC, tem experiência como dirigente e executivo no Banco do Brasil, BRB, BB Mapfre, Brasil Cap e Brasil Veículos. E como membro de conselhos de administração e fiscal e de comitê de auditoria em várias companhias abertas e bancos. É também professor de cursos de especialização na UNB e MBA da FGV. E hoje estamos aqui também com a presença da professora Ludmila Melo de Souza, do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, que atuará como mediadora. Professora Ludmila é doutora em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, mestre e bacharel em Ciências Contábeis pela UNB. Atualmente é coordenadora dos projetos de extensão Educa o Dinheiro e Finanças e Governanças Corporativas, ambos da Universidade de Brasília. É membro associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e do ACI Instituto da KPMG Brasil. Atualmente é coordenadora do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos. Então, eu passo agora a palavra para a professora Ludmila. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa live. Primeiramente, eu quero agradecer o Núcleo de Estudos em Compliance, Riscos e Controle, liderado pela professora Beatriz pelo convite. Agradecer também a oportunidade de dividir essa live com o professor Sérgio Nazaré, professor que tem tanta experiência como dirigente de banco, seguradora, conselho de administração, conselho fiscal e comitê de auditoria.
foi meu professor na graduação. Em nenhum momento eu pensei que eu ia dividir uma live com ele nesse sentido, o que me honra muito e me traz bastante responsabilidade. E também quero falar para vocês que discutir esse tema de Covid-19 nessa pandemia, existem várias lives sobre isso, mas o debate ainda se faz muito necessário. E ele se faz muito necessário porque nós vamos ser marcados, né, pela geração de profissionais que debateram a crise gerada pelo Covid-19 e que apresentaram soluções para essa crise que vai se instaurar, que está se instaurando e que vai continuar a se prolongar aí também com essa pandemia. Né? A gente lê nos jornais e lemos em livros de contabilidade, finanças, governança, uma série de notícias sobre crise de 29, crise do subprime, e em breve nós estaremos nesses livros, né? Já estamos nos jornais técnicos a respeito com esses debates, e estaremos nesses livros discutindo as consequências e as soluções encontradas para combater os efeitos da pandemia do Covid-19 nas empresas, nas corporações, né? E a gente fala muito em crise, mas tem aquele ditado, né, bastante conhecido: a crise traz grandes oportunidades, e a gente não pode desperdiçar as oportunidades, então a gente não pode fugir do debate, e esse aqui é um espaço para isso acontecer. O Covid-19, ele antecipou uma série de mudanças culturais que estavam acontecendo no mundo das instituições e nas corporações, né? Eu costumo dizer que ele foi um catalisador, ele veio para acelerar o processo de algumas mudanças que já estavam acontecendo e trouxe uma realidade que às vezes não estavam nem sendo prevista, né? Então a gente mudou como pessoas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente consome, né? E essas mudanças já estavam sendo previstas pelas organizações, mas ele acelerou todo esse processo. Né? E aí, eu acredito, pela experiência, pela minha experiência, que as empresas que tinham e que têm um nível de maturidade em relação à governança corporativa, elas passaram e estão passando pela crise, pela pandemia do coronavírus de forma menos traumática. Empresas, por exemplo, e aí falando de um exemplo de governança corporativa, empresas, por exemplo, que tinham um comitê de risco instaurado, que discutiam em um nível mais profundo, mapeamento e gestão de risco, que tinham comitês de crise, provavelmente vão ser aí os nossos benchmarkings para comportamentos, né, até de negócios, de operações nesse momento de pandemia. Por exemplo, eu estava assistindo recentemente uma série de entrevistas com board members de conselhos de administração de grandes empresas, e uma conselheira relatou que o nível de maturidade de pensar em gestão de riscos deles é tão profunda que eles já planejaram um cenário em que todos os conselheiros de administração e toda a diretoria ficassem incomunicável ou ficasse doente de uma vez só. Como que a empresa sobreviveria a esse tipo de crise? Bom, parece extremo pensar nesse tipo de risco, muito maduro pensar nesse tipo de risco, mas vamos pensar numa forma mais palpável para a gente, né? Conselhos de administração, diretorias que já estão se preparando aí no curto e médio prazo para a questão da TI, para o orçamento de TI, se vai ser investimento em infraestrutura, na nuvem, um equilíbrio entre os dois, e avaliando os possíveis riscos cibernéticos, por exemplo. Essas empresas, aparentemente, estão passando por essa crise de uma maneira menos traumática também. E aí, essa mudança cultural que está acontecendo na sociedade, e a sociedade, as instituições, é formada por pessoas, também vai fazer com que as condutas, os códigos, as normas também passem por mudanças. E aí, a discussão de compliance ainda vai ter que ser debatida, já está sendo e continuará sendo debatida. Bom, não vou me alongar muito. Eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Nazaré para ele iniciar as considerações dele, mas eu quero avisá-los para todos os nossos ouvintes que o chat está à disposição de vocês para perguntas, sugestões, e ao longo da palestra, ao longo da explanação do professor Sérgio, eu vou fazendo as perguntas e colocando as ponderações de todos vocês. Professor Sérgio, é com você. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem nessa pandemia.
Começar falando dessa primeira tela aí da Academia Finatec. Eu acho que é um agradecimento especial estar proporcionando aí ao nosso núcleo de pesquisa em riscos, compliance e controle essa oportunidade de começar a debater um tema tão relevante, que é a governança e controle, num cenário tão difícil, que é um cenário de crise. Portanto, meu agradecimento aí à Finatec por nos dar essa oportunidade. Se nós entrarmos em textos acadêmicos e colocarmos aí a palavra compliance nos artigos que falam efetivamente sobre conformidade, nós vamos ver que ela vai estar muito relacionada a algumas questões de risco, claro, né, de fraudes, de procedimentos inadequados, mas também a palavra já está aparecendo muito forte, notadamente nas 2 últimas décadas, né? Compliance é uma palavra que veio para ser debatida no mundo empresarial e para melhorar a qualidade da informação que é levada tanto ao público externo quanto ao público interno. Minha ideia é conversar com vocês hoje, dar uma passada ao longo, tá, desde a crise de 30, tá, como já foi falado aqui, até a última crise que tivemos, que foi de 2008-2009, com destaque para mostrar o que vem acontecendo com governança utilizando informações financeiras, tá? E para chegar lá no final, nós discutimos um pouco como a conformidade ajuda a governança a enfrentar as crises e que contribuições recentes nós estamos recebendo aí nos trabalhos. Portanto, vamos dar uma passada bem pausada sobre governança, finanças corporativas, discutir a complicação recente de entender a posição da empresa no mercado, essa diferença de abordagem que saiu de olhar para a última linha de uma demonstração de resultado e achar que a empresa estava bem, e agora tem uma quantidade de partes interessadas no desempenho empresarial que precisam ser adequadamente informadas, que nós chamamos de stakeholders. Vamos falar da sigla que vem sendo muito debatida recentemente, o termo em inglês ganhou evidência, mas em português é Sociedade, Meio Ambiente e Governança, o famoso ESG em inglês. A teoria da agência, que é o pano de fundo do cumprimento, de que a empresa cresce, que o dono da empresa se afasta da gestão da empresa, é um ponto muito importante. E os desafios recentes, tá? Globalização, abertura de mercado, competição internacional, risco, entender a função dos agentes que protegem, que buscam ter iniciativas de proteção ao desempenho empresarial. Vamos falar um pouquinho de crise e, no final, vou mostrar que algumas coisas já estão acontecendo que vão nos ajudar a enfrentar mais essa crise. Bom, qual é o grande problema que nós temos em assunção de risco? É a tomada de decisão. Vamos lembrar que finanças corporativas é todo o estudo, tá, das decisões que envolvem dinheiro que geram valor. Portanto, tomar decisão empresarial é assumir risco. É estar assumindo uma postura em relação ao futuro, onde vai se esperar um retorno, vai se esperar um resultado e vai contribuir com a formação de valor da empresa. E um ponto muito importante é que as empresas são formadas por longo prazo. Portanto, as decisões, elas andam ao longo do tempo, num espaço de tempo seguramente maior do que o ativo circulante, maior do que um ano. E elas são criticadas ao longo do tempo para verificar a adequação e a eficácia dessas decisões. O que nós vamos ver? As melhores definições de governança corporativa, aqui eu estou pegando uma carona com a turma do IBGC, tá? Elas procuram entender a visão de longo prazo de geração de valor da empresa com esse 8 deitado aí, que é a perpetuidade. O Assaf fala muito que nós avaliamos as empresas pela geração de caixa. Só que nós avaliamos que ela precisa intermediar uma alocação eficiente de recursos, um discurso bastante bacana dos economistas, que os contadores lançam isso tudo nos demonstrativos financeiros para que nós possamos avaliar e entender o que está acontecendo com a empresa. Portanto, governança corporativa é alinhar os interesses empresariais aos interesses de mercado, contribuindo para a longevidade da organização, gerando todo o processo de geração de caixa através do período. Essa é uma figura muito interessante que eu discuto bastante com os alunos, que ela mostra a complicação que é gerir uma empresa. A empresa é um ente dinâmico que se situa num mercado onde ele é consumidor de materiais, através dos fornecedores,
de funding capital através de bancos ou acionistas, é consumidor de trabalho, pessoas, ali vem todo o conhecimento que agrega valor aos processos internos, modifica os processos e fazem com que melhores produtos saiam ao longo do tempo. E, por outro lado, essas empresas jogam produtos e serviços para a sociedade. Nisso há o primeiro confronto de interesses entre os custos e as receitas. É um grande desafio que os gestores empresariais têm à sua frente, é equilibrar o preço que vai deixar toda a sua estrutura de funcionamento satisfeita e também vai deixar satisfeito lá embaixo o acionista. Ao longo do tempo, vai ainda procurar fazer com que todo o desempenho empresarial seja planejado, seja organizado, seja bem feito. Portanto, esse ciclo dinâmico aí é um ciclo de planejamento tradicional de qualquer empresa, serve também para governo, para entidades públicas, uma vez que o resultado muda de resultado financeiro para resultado social, mas existe a receita de prestação de serviço e o custo de prestar esse serviço também. Por isso é uma tela bastante clara que mostra que governar uma organização é governar todo esse rol de relacionamentos que vocês estão vendo aí na tela. Como é que isso se deu na dinâmica do último século? Quer dizer, fazem quase 100 anos que nós tivemos uma crise muito grande que praticamente paralisou o que tínhamos na época de maior indústria manufatureira do mundo, que era a indústria americana, se posicionando aí na manufatura, vindo da recente indústria do motor a combustão. A crise de 29 foi uma crise, a primeira grande crise do atual sistema capitalista de produção, foi uma crise muito grande e ela tem algumas semelhanças com a crise de 2008 e 2009. Esse é um tema muito importante para nós discutirmos aqui, porque foi a partir dessa crise que se formou o que a gente chama em finanças de moderna teoria de finanças. Toda a moderna teoria de finanças é de mais ou menos meados do século passado, vai de 40 até 60, nós vamos passar aqui para alguns pontos dessa, e contribuiu bastante para a gestão empresarial ao proporcionar o entendimento da geração de valor das empresas com números financeiros obtidos a partir da informação contábil. Tem uma peculiaridade muito grande nessa crise, porque William Fisher, que foi um economista importante nessa época, e ele teve algumas posições bastante radicais em relação aos preços dos ativos, ele falou que essa foi uma crise que se tornou ainda maior devido à dificuldade dos investidores em mensurar os custos dos investimentos. Havia um processo muito grande de adivinhação naquele momento. A informação contábil não era uma informação tão facilmente divulgada, e os investidores buscavam, numa visão estreita de curto prazo, o resultado muito rápido. Tem um capítulo importante, eu estava lendo outro dia um livro do Ivan Santana, que ele retrata a crise de 29 sobre a ótica dos principais atores que participaram dessa crise no mercado financeiro, e ele conta a experiência desse senhor Pat Bologna, que tem uma figura aí do engraxate, vocês devem estar vendo aí na tela essa figura do engraxate. O Pat Bologna se posicionou, a sua banca de engraxar, ela era posicionada num ponto onde, na época, os grandes investidores passavam. E ele acabou prestando serviço para uma série de pessoas renomadas, tá, que sentavam lá na banquinha dele e conversavam com ele. Passavam informações para ele, e ele, ao mesmo tempo, passava informação para alguns outros interlocutores. Portanto, esse Pat Bologna acabou funcionando como um agente de mercado e ele contribuiu muito para a crise, uma vez que investidores que não detinham todas as informações para a tomada de decisão de aquisição de uma ação, por exemplo, sentavam-se na banca de engraxar do seu Pat Bologna, ouviam a última informação que ele tinha recebido, e era um momento de euforia, momento em que o preço das ações das empresas americanas vinha de uma alta nos últimos 4, 5 anos muito grande, até o outubro, a quinta-feira negra lá da Bolsa de Nova York, e ele passava essas informações. É um quadro muito interessante para a gente entender a parte de governança de investimentos. Como as pessoas estavam tomando decisão de alocação de suas poupanças apenas com a informação de um engraxate que retransmitia a informação. E outro ponto muito interessante é que como as ações, aí vem a relação com a crise de 2009, como as ações se valorizavam muito rapidamente, valia a pena para os investidores tomar recursos emprestados
nas entidades bancárias para comprar ações, porque do curto intervalo de tempo, a rentabilidade da ação superava o custo do financiamento e ainda agregava valor. E ainda havia uma máxima, uma brincadeira muito grande nesse livro que o Ivan Santana relata, da crise de 29, que as vizinhanças começavam a se mensurar o estado de riqueza pela troca do carro, uma vez que o mercado automobilístico era o grande item de status da época. O que fez com que as empresas passassem a correr um grande risco, tendo que dar demonstrações claras de crescimento no momento em que não conseguiu adotar estratégias de crescimento tão grandes. Nesse período aí, nós tivemos uma primeira grande briga de governança dentro de uma empresa chamada Ford. Tem lá nos livros de administração, onde o Ford coloca que ele queria dar escala ao modelo Ford T, enquanto que os seus sócios, de sobrenome Dodge, queriam dar diversificação e partir para carros mais sofisticados, mais elaborados, para atingir consumidores mais aquinhoados, mais ricos. Tá? Então, nisso tudo é que surgiu os primeiros conflitos de governança. A partir daí da crise de 29, esse gráfico mostra a severidade da crise de 29. Vocês olharem aí um pouquinho mais para o lado esquerdo, vão ver o pico de crescimento das ações ali, notadamente de 1925 até 29, muito grande, e depois a forte queda que ocorre logo após a Quinta-feira Negra, outubro de 1929. E esse ponto B aí mostra que o índice da Bolsa de Valores, o S&P, lá de Nova York, só foi recuperar a sua posição que tinha lá em outubro de 1929, na década de 50, no pós-guerra. Seguiu-se uma trajetória de crescimento, nós temos dois movimentos muito grandes aí de queda, que foi a crise de 1973, depois nós temos a década passada como uma década de duas crises muito fortes, que foi a crise de 2002, a crise de 2008 e 2009. É nesse contexto todo aí que as empresas começam a mudar sua postura em relação ao fornecedor de recursos, ao fornecedor de funding. Então, as décadas de 40 e 50 são décadas ricas de melhorias nos processos informacionais em relação da empresa, em relação aos seus, não vou usar ainda stakeholder não, porque é muito moderno, nessa época não existia, né? Em relação aos seus intervenientes, seus agentes econômicos, que as empresas começaram a se preocupar. Se eu preciso de recursos para lastrear meus projetos, eu preciso mostrar que esses projetos vão se transformar em sucesso. 2, eu preciso, ao longo do tempo, mostrar o retorno do investimento e se ele está superando o custo de capital daquele que nos alocaram. Aí vem todo esse pessoal, o Modigliani Miller, vem o Markowitz, vem o Sharp, todo mundo fornecendo um arcabouço teórico para que as empresas pudessem ser melhor governadas e informar melhor ao mercado o que estava acontecendo com seus investimentos. Uma ótica, há autores de administração que falam que nós temos dois momentos aí na governança empresarial. A governança focada no desempenho financeiro, outro mais recente, a governança focada no relacionamento com todas as partes interessadas. Nesse momento, ainda mais um enfoque financeiro. Esses dois caras aí, o Modigliani e o Miller, já no final da década de 50 e início de 60, eles fizeram uma teoria que foi muito importante para retratar o que estava acontecendo nas empresas. Eles começaram a separar a análise do desempenho empresarial em análise econômica, o que acontece com seu produto, seu cliente, seu negócio, sua capacidade de distribuição, seu relacionamento com órgãos reguladores, seu relacionamento com o governo e a sua capacidade de financiamento. Como é que você relaciona com seu acionista? Foi a teoria do custo de estrutura de capital do Modigliani Miller, Franco Modigliani do Mentor Miller, que proporcionou uma mudança muito grande na análise dos demonstrativos financeiros, onde você ia direto lá para o lucro líquido da DRE e você começou a separar resultado operacional e resultado financeiro. O resultado que a operação te entrega e o resultado que eu me entrego para o acionista. Daí para frente, muito pouca novidade nós tivemos na teoria financeira, mas muito uso das informações financeiras passou a ser dado pelo mercado. Tem uma brincadeira interessante que a professora Beatriz, ao ler o meu currículo, falou que eu sou economista, administrador e contador, com 3 fases distintas na mesma universidade, mas tem esse episódio aí da aprovação da tese do Harry Markowitz. Markowitz foi o cara que fez a teoria da diversificação, né? Fez um cálculo lá, final da década de 40, para mostrar
a oportunidade de reduzir risco dado um retorno ao aplicar em ativos diferentes ao longo do tempo. E o Milton Friedman, um economista renomado, olhando para a tese do Markowitz, fala: essa tese tem alguma coisa de complicado, porque está muito boa, bem formada, bem demonstrada, mas isso aqui não é economia, não é matemática, não é estatística, não é administração de empresa. O que é isso? Passado um tempo, né, o próprio Milton Friedman, em conversa com Markowitz e seus pares ali, acabaram por chegar à conclusão que é essa expressão que está aí, que é uma tradução da afirmação dele. É uma coisa diferente, são finanças. Finanças nada mais são do que uma série de quadros demonstrativos, relatos, planilhas que buscam explicar para quem se interessar em entender o desempenho empresarial e como esse desempenho está sendo feito. Portanto, é um pedaço de economia, sim, porque pega lá a microeconomia. É um pedaço de contabilidade, sim, porque pega todos os demonstrativos contábeis. É um pedaço de administração, sim, porque pega as estratégias, os seus planejamentos, os orçamentos, tudo isso e leva para ser analisado. Um pouquinho depois disso aí, já na década de 90, apareceu a questão do derivativo. É o exemplo que eu vou citar hoje aqui em relação à necessidade de aperfeiçoamento de instrumentos de compliance para que possamos melhorar o desempenho empresarial e ter mais segurança, tá, em relação ao processo de tomada de decisão. O derivativo ele é uma figura muito importante para a proteção, mas muito danosa para a especulação. Portanto, nós vamos estar dando um pouquinho de ênfase nisso aí. Aqui a gente mostra claramente a separação que foi auxiliada no entendimento, tá, pelo Modigliani e Miller, e os dois colocam, poxa, uma empresa tem seus desafios econômicos em relação à sua tecnologia, em relação ao seu mercado, em relação à oportunidade de estar atuando nesse mercado. Vem aí uma palavra moderna que ocupou um espaço muito grande recentemente, que é a disruptura, que mostra o risco de repente, você ter um substituto no mercado onde você não tem velocidade suficiente para se adequar à mudança tecnológica que ocorreu. Estava lendo outro dia a substituição das calculadoras mecânicas pela calculadora eletrônica. Em 1975, uma empresa chamada HP soltou no mercado uma calculadora chamada HP 35, e essa HP 35, que foi vendida, se eu não estou errado, mais de 600 libras. Ela custava quando foi lançada. Ao final do primeiro ano, já era vendida por 35 libras. A velocidade com que esse novo instrumento, chamado calculadora eletrônica, entrou no mercado. E, em mais ou menos um ano, essa calculadora eletrônica transformou as calculadoras manuais em elementos de museu, elementos de colecionadores, substituiu rapidamente. Portanto, esse risco de disruptura, que a gente chama aqui economicamente de obsoletismo tecnológico, ele vem estando presente no modo, na economia de mercado o tempo inteiro. Já o risco financeiro diz respeito à estrutura de financiamento, aquela coisa que nós gostamos muito de falar, os financistas, de casamento de prazo de ativo e passivo. Olha, se eu vou receber a minha receita a cada 3, 4, 6 meses, eu não posso ter desembolsos mensais. Ora, se eu preciso de fazer um negócio onde a minha rentabilidade vai se dar, o processo de venda, de comercialização, vai se dar no longo prazo, meu nível de capitalização da empresa, meus recursos de longo prazo, tem que ser suficientes a esperar o projeto andar. Isso apresentou um conflito muito grande na governança empresarial, na gestão empresarial, o que a gente chama, em finanças, de dilema de metas. O que está acontecendo com o dilema nas metas? Na medida que uma empresa cresce, gera mais conhecimento do mercado, o mercado gosta do produto, quer comprar mais, leva mais necessidade de capital, leva a maior desenvolvimento dos negócios e leva também à assunção de novos riscos. Portanto, a própria dor do crescimento empresarial é uma dor que envolve mensuração e dimensionamento de riscos. Entrar num novo mercado é ter, sim, que assumir riscos daquele mercado, aceitar aquele produto. Uma vez você está consolidado no seu mercado, mas fica discutindo a oportunidade de entrar em outros mercados para, caso o seu concorrente desenvolva algum tipo de mercado que venha substituir o seu, tá? Como é que nós vamos fazer para administrar um efeito de substituição? Então, às vezes, para proteger o meu mercado, eu tenho que entrar no outro mercado. É uma estratégia muito utilizada pelas empresas.
Falando um pouquinho da mudança do conceito de resultado, de lucro para valor. Estava estudando outro dia lá nos cadernos do IBGC, lá nos cadernos lá da KPMG do ACI, nos nossos fóruns de discussão, essa questão da lucro versus valor, de olhar para a última linha de uma demonstração de resultado, de olhar para a quantidade de intervenientes que participaram do processo de geração de valor até que se chegasse no lucro. Receita, custo, despesas, lucro. Vamos lembrar que parte dessas despesas que estão ali dentro da demonstração de resultado são despesas que dizem respeito a banco, se a empresa tiver financiamento, e ao governo, a empresa tendo resultado positivo vai pagar impostos. Tá? Então, não basta apenas olhar para a última linha. Tem toda uma ampla gama de intervenientes internos e externos que participam, tá, do desenvolvimento da empresa, do relacionamento da empresa com o mercado para poder colocar o produto dela lá. São o que nós chamamos em português de partes interessadas, em inglês está aí a expressão stakeholders, e essas partes interessadas necessitam de informações para saber se a empresa está indo bem. O empregado, ele quer estar dentro de uma empresa que tenha um horizonte de crescimento futuro. O gestor quer entregar o melhor resultado possível, tá, para o seu acionista, para o seu proprietário, na medida que ele consiga estar dentro de um mercado. Por outro lado, o fornecedor, ele quer ter um relacionamento de longo prazo com a empresa, ele não quer fazer uma venda, ele quer fazer uma venda repetida, cotidiana, rotineira, né? A sociedade está olhando para aquela empresa, para ver, poxa, a empresa trata bem seus funcionários, a empresa trata bem o meio ambiente, a empresa traz segurança, tá, à cidade em que ela está instalada. O governo, por outro lado, tem naquela empresa, sabe que aquela empresa adequa as melhores práticas de desenvolvimento de produto, portanto, os produtos da empresa não vão causar nenhum dano à sociedade. Os banqueiros, ao emprestar os seus recursos, se vocês olharem direitinho nessa figura, tem o proprietário de um lado e o acionista do outro. Às vezes, o proprietário está fora do interveniente interno, está só no interveniente externo. Quando nós temos o proprietário internamente, é porque ele faz parte da gestão. Quando nós temos o proprietário externamente, é porque ele delegou a gestão para algum terceiro. E tem um senhor muito importante no processo empresarial, que ele está segurando esse processo inteiro aí embaixo, que é o cliente, Sua Excelência, o consumidor, que é ele que vai garantir que isso tudo aconteça ao ele retirar o produto da prateleira e levar para casa. Então, olhar o desempenho empresarial é passar por toda essa ampla cadeia de valor. E tem uma figura aí do lado direito, para quem está olhando, que até eu fiquei bastante curioso, porque recentemente apelidou-se no mercado financeiro que todas essas pessoas que têm a diligência de cuidar se a operação empresarial está sendo bem feita, foi chamada de gatekeeper. O que é o gatekeeper? É o auditor, é o cara de controle interno, é o cara de normas internas e externas, tá? É a organização, cuida de organização, cuida de verificar se a empresa está desenvolvendo seus produtos de forma eficiente e eficaz. Aí eu fui olhar e lembrei assim, poxa, esse nome gatekeeper é uma tradução literal, seria o guardador de portão, né? É o cara que segura a porta, né? Aí eu fui ver o gatekeeper, a figura, essa expressão nasceu lá nos Estados Unidos também, era aquele sujeito que ficava na porta da boate escolhendo quem entra, quem sai. Ou seja, era um controller, no sentido de controle de acesso a quem ia participar da festa da boate, lá do evento. E eles acabaram sendo apelidados aqui todo, vamos ter um capítulo especial daqui a pouquinho para a gente falar sobre eles, né? É o pessoal que cuida para que o comportamental esteja sendo bem feito. Vamos usar essa expressão, comportamental. O gatekeeper, ele não queria uma briga dentro da boate, né? Ele queria que entrasse só pessoas pacíficas, não é isso? Portanto, a seleção que ele fazia visava, naquele momento, o comportamento. Hoje, o gatekeeper empresarial, ele tem N outras funções, vamos ver cada uma delas aqui de forma bastante resumida, mais abrangente. Bom, a gente estava falando de stakeholder. Aí, de uma forma mais prática, estão os stakeholders nesse quadro aí à esquerda superior. E esses stakeholders, eles têm, às vezes, necessidades informacionais e necessidades de atendimento distintas dos acionistas. Se o acionista está fora da empresa, ele está muito preocupado com a sua geração de riqueza, com a maximização do seu retorno e
com uma melhor alocação de capital possível. Vamos lembrar que os capitais possuem restrição de alocação. Não há recurso abundante para se investir em capital em todas as empresas. Então, o que o acionista privilegia? A alocação eficiente de capital. Ele vai fazer uma escolha. Do outro lado, a empresa quer ser a escolhida para receber o capital do acionista. Portanto, pode haver um conflito de interesses entre os acionistas, os stakeholders, os acionistas e os gestores. Apelidou-se esses conflitos de conflito de agência. E aí tem 3 quadrinhos que, de novo, eu busquei lá. Aqui tem um misto de IBGC e Rossetti, onde eu fui ver o que o acionista quer. O acionista é o principal no sentido é o dono. É aquele que dá a procuração para o gestor executar a gestão da empresa em seu nome. Portanto, o foco do acionista é receber os seus recursos de volta, que seja feita uma boa alocação de recursos, tá? Que, dada aquela classificação de risco, que ele resolveu investir, o setor de atividade que o acionista optou por alocar seus recursos, o máximo retorno possível ocorra. Tá? Lembre-se que quem vai diversificar o risco é o acionista. Quem vai executar a entrega do produto é o gestor, que é esse quadro que está bem no centro aí da figura, que é quem executa a ordem do acionista, que recebe a outorga para tomar decisões empresariais com profundo conhecimento do negócio e de gestão e entregar uma bela operação. Portanto, esse último quadrinho que está embaixo aí, à direita, sustentando isso tudo, ele mostra que podem haver decisões que maximizam a riqueza dos acionistas e que não gerem tanto valor para a empresa. E podem ter decisões que gerem valor para a empresa, os gestores privilegiam essas decisões, mas que podem ir ao encontro, podem ir de encontro às decisões dos acionistas. Portanto, essa nova teoria que surgiu aí de conflito de agência, ela é importantíssima para ser estudada sob a ótica de desempenho empresarial, de governança. O que uma boa governança quer? Que os conflitos da agência sejam minimizados, sejam reduzidos, se possível, eliminados. Que as divergências entre acionistas e gestores tendam a zero, sejam inexistentes. Como é que você mensura essas divergências? De novo, fazendo levantamentos e análises econômico-financeiras com base em números, mas não somente com os números das demonstrações financeiras contábeis. Pode ser feito isso também através de alguns outros demonstrativos, nós vamos estar falando deles já já. O Jensen teve esse artigo dele aí muito premiado e ele foi o primeiro a reconhecer lá no final, estou recebendo água aqui, porque já devem ter notado que minha voz não está muito boa, só um momento. O Jensen foi o primeiro a notar que o modelo de foco no resultado não estava mais combinando com a abordagem de múltiplos interesses, onde as decisões não têm que buscar só a maximização da riqueza dos proprietários, mas de todos os demais stakeholders, com uma função balanceada de interesses. Ora, o que é isso? Você não quer ser empregado de uma empresa onde você não tem segurança se a sua entrega de serviços, de produtos, vai ser bem aceita. Você não quer emprestar dinheiro para uma empresa onde você não tenha segurança da devolução desse capital alocado. Você não quer consumir o produto de uma empresa onde você não saiba se essa empresa respeita o meio ambiente e as relações sociais com seus diversos interlocutores. Portanto, o Jensen publicou esse artigo foi um artigo muito importante, que ele começa a colocar, já no comecinho da década de 90, essa questão de governança corporativa não mais focada essencialmente na apuração do resultado para o acionista, mas sim preservando-se o resultado do acionista, entender a função balanceada de interesse de todos os outros interlocutores que se interessam pela empresa. Aí nós vamos passar um pouquinho. Essa tela eu coloquei aqui só para eu ver, porque o número está muito pequenininho para vocês verem. Mas é para mostrar que esse negócio de governança corporativa não é tão novo. Tem uma notinha de rodapé ali embaixo que diz o seguinte: a fonte dessa tela é uma foto que eu tirei de um livro de contabilidade gerencial do final dos anos 90, de um senhor chamado Garrison, Noreen e Brewer. Se tem algum aluno aí de graduação de administração, economia ou contabilidade
que estudou contabilidade gerencial, já ouviu falar nesse livro. E esse está mostrando aí 6 quadrantes. O que ele está falando nesses 6 quadrantes? Tá? As responsabilidades sociais corporativas são devidas para, lá em cima, clientes, fornecedores, funcionários, comunidade em que a empresa está envolvida, acionistas que alocaram recursos para a empresa. E aqui, no cantinho inferior direito, tá? Aos defensores do meio ambiente e de direitos humanos. Portanto, todo esse arsenal de preocupações com partes interessadas já vem se ocupando, tá, de um espaço muito grande de pesquisa na contabilidade. A contabilidade já vem buscando, através de seus demonstrativos, através de seus relatórios, informar o que acontece com todos esses 6 grupamentos aí, como foi colocado pelo Gerson Olivier, já no final da década de 90, e nós usamos tanto isso hoje. É apenas uma ilustração que eu coloco de que meio ambiente, social e governança não é uma coisa tão nova, porém ganhou uma importância muito grande em relação à convivência com crises. E depois aqui nós vamos colocar alguns dados, como é que as empresas passam por crise em relação a políticas de governança. Portanto, o que as boas práticas de governança procuram fazer? Evitar o divórcio entre propriedade e gestão. Jamais. O que se quer? Que propriedade e administração tenham interesses mútuos, alinhados, e que levem a empresa a ter sucesso. O que são boas práticas de governança? São práticas que levam ao custo da agência a ser mínimo. Um resumo assim bastante grande, muito curto. Eu diria que boas práticas de governança eliminam a assimetria informacional entre executivos e sócios, a diferença de conteúdo informacional entre esses 2 agentes tão importantes para o sucesso empresarial. Como é que isso vem ocorrendo no mundo e que está passando por grandes movimentos de mudança de ambiente de negócios? Vamos olhar, até a crise anterior, 2008 e 2009, a grande preocupação das empresas é inserção global, acordos regionais, processo de abertura indo, processo de privatizações, ou seja, exploração de negócios passando do setor público para o setor privado, e aí tem tanto a desestatização quanto as concessões para poder ter um serviço, um produto público melhor do que a população, o cidadão recebe como antigo detentor do negócio, o Estado. Um avanço muito grande de regulação, destaque há 2 anos atrás da edição da Lei 13.303, que é a Lei de Governança de Estatais, onde busca dotar as estatais de modernas técnicas de controle e governança, a exemplo do que já vinha sendo feito por empresas privadas. Tá? Mais recentemente, a abertura econômica, né? Os acordos regionais, a inserção global, leva à desmonopolização, onde você procura evitar a existência de monopólios. Temos a influência muito grande recente de digitalização e Big Data. 10 entre 10 instituições financeiras estão preocupadas hoje com o crescimento de fintechs, de bancos digitais, de soluções digitais para bancos. É uma mudança na entrega do produto e serviço bancário que está acontecendo, mas essa mudança de digitalização, Big Data, esse movimento inteiro que nasceu com a internet já lá no final dos 90, começo dos 2000, e agora nós temos todo o conteúdo informativo, estamos nós aqui discutindo assuntos relevantes através de meios digitais, tá? Vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados para tentar organizar isso tudo e preservar, tá? Preservar o cidadão, preservar a informação que o cidadão quer, somente ele tenha conhecimento. Essa lei é uma lei muito importante, ela foi adiada agora recentemente em relação à pandemia, e essa lei ela embute uma responsabilidade muito grande no vazamento de dados. Tá? É um processo que todas as empresas têm que estar preocupadas, porque no momento em que estamos usando mais o teletrabalho, por outro lado, estamos dando maior chance das informações empresariais estarem circulando em meios eletrônicos e não mais em meios fechados e reservados. Já falei um pouquinho lá atrás sobre disruptura. Enquanto estávamos todos nós estudando isso tudo, aí, todos esses grandes movimentos de mercado em relação ao que a governança corporativa tem que enfrentar, vem a pandemia e dá meio que uma paralisada, uma estancada no processo econômico.
como é que a parte de governança e controle pode ajudar a superar, enfrentar mais essa crise, mais a pandemia. Recentemente, nós tivemos, tanto nos princípios, nas práticas de boa governança divulgadas pelo IBGC aqui no Brasil, quanto no Código de Governança divulgado pela CVM, essa questão da entrada firme do processo de integridade empresarial. O processo de integridade empresarial busca uma série de conceitos colocados aí nessa tela, mas, em suma, ele busca você não só dizer que faz, você mostrar que faz. Não só dizer que você trata bem o seu funcionário, você mostrar que você trata bem o seu funcionário. Não só dizer que você tem uma política de coleta de lixo organizada, onde você separa o lixo orgânico do lixo inorgânico, mas você mostrar que faz isso. Não só dizer que você tem ações filantrópicas, mas você mostrar que faz as ações. Portanto, o conceito de pratique e explique, ele veio para meio que jogar uma pressão para que as empresas possam não mais estar apenas pegando o código de ética, colocando lá no moral, dizendo aqui eu tenho um código de ética. Não mais para estar abrindo um número de telefone e dizendo assim, eu tenho um canal de denúncia e esse canal de denúncia está acolhendo algum tipo de problema que tem aqui dentro. Mas se não der tratamento a essa denúncia que aparece, vai ter que explicar. Isso não é bom. Isso está sendo divulgado. Já há pesquisas feitas pelos institutos, feitas pela academia, mostrando, lendo os formulários de referência, as notas explicativas, procurando identificar se essas questões de integridade estão sendo levadas à frente. Integridade envolve tudo isso aí. Respeito, diversidade, honestidade, valores. Todas essas questões sendo bem colocadas, as empresas não terão que explicar. A prática já vai ser aceita e o mercado vai ver aquela empresa como uma empresa bem governada, bem colocada. Entretanto, governar uma empresa, gerir uma empresa é decidir. Decidir é arriscar. E tem uma coisa muito legal que recentemente, outro dia nós tivemos uma aula lá na UNB e estava sendo discutido que não existe nenhum prêmio Nobel para um contador. Aí eu falei assim, puxa vida, será? E fomos checar lá, realmente não tem. Não tem, mas tem prêmio Nobel de Economia para psicólogo. O Kahneman, campeão de venda em livros, ele mostrou que o ser humano é otimista. E aí vem uma frase muito importante. Ninguém enfrenta o risco na expectativa de um fracasso. Todo projeto é colocado na mesa com a expectativa de sucesso. Todo projeto é muito bem descrito, fundamentado, um business plan é feito, é colocado para fora, numa expectativa de tudo, se for feito na forma como foi planejado, vai agregar valor e todos os stakeholders vão ficar felizes. Porém, na hora que você desenha um projeto, coloca o projeto no mercado, nem sempre o mercado responde com a forma planejada. Portanto, existe o risco, existe a incerteza. O que precisa ser feito? Qual é o conceito que o Banco Central impôs aos bancos e ficou tão famoso? Teste de estresse. O que é teste de estresse? É você jogar no seu planejamento algum tipo de variável comportamental negativa em relação ao planejado e ver que se aquele evento negativo ocorrer, o que vai acontecer com o seu resultado, sua agregação de valor, a sua sustentabilidade. Portanto, risco é você testar cenários adversos, coisas que não previstas, para você ver o impacto daquilo nos seus negócios. É claro, existe uma diferença muito grande aí entre risco e incerteza. Risco é aquilo que você tenta enxergar e procura se preparar para enfrentá-lo. O exemplo mais tradicional disso é um seguro de propriedade. O que se faz seguro de propriedade? Para você proteger aquela propriedade de algum dano material. Já a incerteza é algo que você não prevê. Temos agora uma crise que é uma crise de incerteza. Não havia nenhum sinal. As empresas normalmente fazem seus orçamentos, seus planejamentos lá para outubro, mais tardar em novembro, mas de outubro já estão fazendo. Todos os planejamentos feitos para 2000 não previam a pandemia. Não havia informações naquele momento para projetar receita, custos, despesas, para projetar investimentos, alocação de capital, contratação de pessoal, em relação a um cenário tão adverso que aconteceu de forma tão abrupta. Portanto,
Nesse caso, apareceu o fenômeno da incerteza, que é aquilo que não está na planilha, e que aí as boas práticas de governança são chamadas a serem testadas. E para verificar se a forma como você enxerga o problema, como você dimensiona o problema, a discussão que se coloca o problema produz boas soluções. Como se fazer isso? Um primeiro exemplo de recente que nós tivemos no Brasil, como houve uma falha de governança no processo lá de assunção de contratos de derivativos da Aracruz. Tem toda a narrativa financeira aqui, que já está pública, isso tudo está colocado numa matéria daquele caderno de fim de semana do Valor do ano passado, tem tudo isso bem detalhado. A Aracruz fez uma operação de derivativos, denominada à época como Sell Target Forward, contratos derivativos que apostavam numa referência cambial. Naquele momento, lá em 2008, o real estava com a precificação baixa em relação ao dólar, bem diferente do que existe hoje, e a Aracruz fez uma série de operações cujo objetivo, 1, era trazer funding, 2, apareceu isso nos relatórios internos da empresa, ajudar o resultado operacional, ajudar a melhorar o desempenho operacional. Quem era a Aracruz naquele momento? Uma empresa que possuía DR, uma empresa que possui boa governança, uma empresa líder em governança no país. Entretanto, essa empresa fez um contrato onde, por algum motivo ou outro de governança, de controle, de compliance, não conseguiu entender direito que, na presença de um cenário adverso, o descolamento cambial, o contrato que ela tinha na mão não tinha sido estudado sobre as consequências financeiras que ele traria. Essa expressão que está em vermelho aí, quem está com a tela ligada, é uma expressão do diretor financeiro à época, num roadshow que ele se encontrava com credores externos, tentando entender o que ele poderia fazer para minimizar o dano que estava acontecendo naquele momento na empresa. E ele cita uma expressão dizendo assim, será muito complicado explicar para o comitê, e esse comitê é o Conselho de Administração, que fizemos um caminhão do produto, um caminhão com a grande quantidade de crédito derivativo, sem dominar sua forma de cálculo. Tem um episódio que ele conta que eles contrataram um consultor que ficou lá uns 10 dias dentro da empresa, praticamente sem sair, tentando calcular as perdas, tá? Porque a empresa não dominava o conhecimento sobre esses contratos, e esse consultor chegou, ao final de 10 dias de extenso trabalho, a uma estimativa de perda de 500 milhões de dólares. Errou, infelizmente. Foi muito mais. Tá? Por que aconteceu isso tudo na Aracruz? Porque fez um tipo de operação que não teve a adequada diligência de conformidade, controle, de entender a existência de um cenário adverso, a desvalorização cambial decorrente lá da crise americana do mercado de imóveis, e aí vem a semelhança entre a crise de 2008 e o exemplo que coloquei aqui da crise de 30, onde mostra que, de novo, a alavancagem de investidores. Lá atrás, a alavancagem de compradores de ações, aqui, a alavancagem de compradores de imóveis. A velocidade com que os agentes econômicos americanos começaram a comprar imóveis foi muito grande, o que fez com que esse, entre aspas, excesso de demanda subisse os preços e a própria garantia do primeiro imóvel já fornecia subsídio para comprar um segundo imóvel e, com isso, cresceu. Quando veio essa crise, os países periféricos sofreram, o Brasil sofreu pouco, porém, quem detinha esse tipo de instrumento derivativo teve que enfrentar grandes perdas. Tá? E por que eu coloquei esse... Oi? Um minuto. Aproveitando aí sua questão da Aracruz, a gente está recebendo perguntas em vários meios de comunicação, no chat do YouTube, no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram. E o Lucas Castro perguntou se, no caso da Aracruz Celulose, o Quality tivesse tido um papel mais ativo, os efeitos dessa exposição da Aracruz teriam sido dirimidos. Sim, Lucas, existia Coaldi à época, aí tem uma falha de comunicação muito grande. A diretoria financeira, quando ela começou a realizar esses contratos, no primeiro semestre de 2008, começou a fornecer resultados positivos para a operação. Tá? Na sequência, os dirigentes foram incentivados a aumentar o volume de contratos, tomando para o primeiro semestre de 2008. De novo, não se tinha ciência do cenário do segundo semestre, onde aconteceu a crise da Fannie Mae e da Freddie Mac. Neste momento, tanto o Conselho de Administração quanto o Quality não tinham a adequada documentação ou
interpretação do que eram aqueles contratos. E aí teve um erro muito grave que foi reportado na entrevista. Na hora que se tomou conhecimento do tamanho da crise, sabe o que hoje se existe nas empresas e que várias delas estão colocando em relação à pandemia? Comitê de crise não foi ativado. A primeira conversa que o gestor financeiro teve com um dos representantes do Coaud foi: me dá mais um pouquinho de tempo que eu preciso entender para explicar melhor para vocês, porque senão eu não vou conseguir explicar direito. Nisso passou uma semana, a desvalorização cambial correu e a situação piorou. Aí você tem tanto o lado comunicação com os órgãos de governança, quanto o lado exigência dos órgãos de governança. Isso foi um problema muito sério. Houve um processo aberto tanto pela CVM quanto na Justiça Comum em relação aos danos causados por essa operação. A história conta, a operação trocou de dono, foi um grande problema que aconteceu em relação à Aracruz, que foi a maior operação, mas outras empresas brasileiras também passaram por esse tipo de operação. Mas por que isso acontece? Isso acontece por essa figura que nós temos lá no mercado financeiro americano. Quem já foi lá na frente da Bolsa de Valores de Nova York, é até meio decepcionante, que é uma rua bem pequenininha, tá? Vê lá a foto do touro. O touro está sentadinho lá, prontinho para dar o ataque. E o touro, ele ataca levantando a cabeça. Portanto, só existe a figura do touro lá na frente na Bolsa de Valores de Nova York. Não existe a figura do urso. Por quê? Como os seres humanos são otimistas e acham que os investimentos vão gerar retornos futuros, não há expectativa, se você não fizer adequada diligência e estudo, de se preparar para o risco. Então, o que acontece? Infelizmente, existe o mercado urso. O que é o mercado urso que estamos vivendo hoje? Onde os preços dos ativos despencam, caem. Quem é que pode ajudar a proteger as empresas em relação ao excesso de otimismo, ao excesso de crença de que vai tudo dar certo? Os gatekeepers. E quem são esses caras? Aí é aquela turma que a gente olha de vez em quando e fala assim: quanto tempo de reunião o auditor interno está me pedindo? Lá vem o auditor externo, ele vai dar aquele parecer carimbo dele dizendo que a demonstrativa financeira está todo certinho, bonitinho? É isso? Não. Muito importante que todos esses intermediários que vão dar um selo, uma certificação para a empresa de que seus processos, seus números, suas atividades, sua organização encontram-se de forma adequada, são as pessoas que vão procurar levar a empresa numa estratégia sustentável por longo prazo. Então, aí as figuras descritas: o auditor interno, externo, agências de avaliação de risco, analistas de investimentos, bancos de investimentos que omitem opiniões sobre empresas e advogados que dão respaldo, por exemplo, ao contrato lá que a Aracruz fez e teve perdas derivativas tão grandes. Esse povo sempre acerta? Claro que não. Mas esse povo sempre busca acertar. Aí vem uma série de estudos acadêmicos que eu deixei agora para o final para mostrar qual é a contribuição dos gatekeepers para a governança das empresas, e já há indicativos muito fortes, por isso que eu acho que é a contribuição para a discussão desse cenário de pandemia, que empresas que possuem boa governança corporativa, empresas que possuem bons gatekeepers, boa estrutura de controle, passam melhor por crise do que empresas que não possuem isso. Eu vou mostrar alguns estudos aqui que dizem exatamente isso. Como é que essa turma inteira aí ajuda a governança a, no momento de crise, não sofrer tanto? Como é que isso acontece? Vamos lembrar que lá em 2002 nós tivemos lá a Sarbanes-Oxley, mais recentemente nós tivemos o COSO. E o que é que esses dois movimentos buscaram colocar para as empresas? Um reforço ao controle operacional, um reforço ao controle financeiro, um reforço ao controle interno. Por que é importante ter o Coaud? O Coaud é custo, é gente que vem com conhecimento econômico financeiro para ajudar o conselho de administração a se posicionar sobre a segurança do processo operacional. Todo esse processo de partes relacionadas também foi modificado. Já nesse contexto aí da crise de 2002 e entre as duas crises. Nesse sentido aí que você está falando, tem uma pergunta aqui da Glauben Teixeira de Carvalho, perguntando se nessa situação, qual a sua leitura sobre o relacionamento entre o Coaud e o Conselho de Administração
né, nessa crise de Covid-19? Eu acho que sim, é tomar conta se o Conselho de Administração está monitorando, está procurando enxergar todas as consequências para o negócio, para a sua estrutura interna, para a sua estrutura de funding, em relação às consequências da crise. Eu acho que o COAUD tem que cobrar insistentemente, tá, os diagnósticos que estão sendo formulados e revisados dia a dia, para poder entender quais as consequências da crise. Porque grande parte da solução é entender o problema. Então, esses órgãos de controle, eles ajudam a criticar a informação que chega para melhorar a decisão. Então, é fundamental que o COAUD acentue seus questionamentos, agilize seus questionamentos e esteja mais próximo. O que nós já estamos vendo aí nessa questão de crise, antecipando um pouco aqui os temas que eu vou falar, é uma maior proximidade, por exemplo, entre o CA e a diretoria das empresas. Porque como as coisas estão mudando muito dinamicamente dia a dia, o CA tem que ter um acompanhamento mais dia a dia. Só cortando um pouquinho, esse último termo que está aí, o Public Company Accounting Oversight Board, é um reforço do pessoal da auditoria. Os auditores agora precisam também, internos, prestar conta do seu trabalho. Existe como se fosse assim, alguns selinhos de qualidade sendo colocados, sendo incentivados do lado da auditoria, para a auditoria não ter simplesmente o papel de crítico, e sim o papel de contribuidor do processo para a melhoria do processo. Sérgio, só te interromper mais uma vez, em relação ao que você falou aí do PCOB, das questões das auditorias, o Marcelino Machado está te perguntando o seguinte: a contratação de empresas de auditoria externa por escolha da própria gestão ou dos próprios conselhos, né, ou com parecer do próprio COAUD, não aumenta o risco de conformidade? A auditoria não deveria ser contratada por um órgão regulador? A auditoria tem que ser contratada por um processo transparente, dinâmico e concorrencial. Eu acho que a concorrência é fundamental para a escolha do auditor. E aí, Marcelino, já há estudos que dizem que a qualidade do auditor e a associação entre qualidade de auditoria e baixo custo de capital auxilia boas práticas de governança corporativa nas empresas e proporciona resultados mais estáveis no longo prazo. O que eles fizeram? Foi uma pesquisa do Alzubi, estou antecipando uma das pesquisas. O que ele fez? Ele pegou uma série de dados de grandes empresas europeias, colocou isso ao longo de um horizonte de tempo de 12 anos e procurou enxergar se aquelas empresas que tinham especialização de auditores, para isso tem que ler nota de referência, formulário de referência e nota explicativa, misturei as duas coisas, tem que ler essas duas coisas para identificar quem é o auditor e se no quadro de pessoas que estão dentro da equipe de auditoria há especialista no negócio em que a empresa atua. Esse é um ponto muito importante. Então, o que nós defendemos é que a especialização do auditor, a concorrência na contratação do auditor, a experiência do auditor, elas são, sim, relevantes para a segurança da empresa. E não necessariamente precisa passar por um agente externo à empresa fazer esse processo. Você monta um processo interno bastante adequado, bastante eficiente, e você consegue contratar um bom auditor. Mas o que eu queria falar é isso assim, os órgãos de controle, eles estão funcionando, eles estão trazendo contribuições, tá? E começamos a falar aqui, a governança para que as empresas passem bem pela crise? Sim, sim. Eu acho que nós estamos tendo exemplos claros aí de que as empresas estão debatendo, e aí vem KPMG, Ernst Young, Deloitte, todas as empresas de auditoria fazendo fóruns de discussões eletrônicos, o próprio IBGC, os próprios profissionais, os acadêmicos estão, a exemplo que estamos fazendo aqui, trazendo temas para discussão para saber se o tratamento de partes relacionadas, de canal de denúncia, de código, isso está funcionando na prática, essas coisas estão acontecendo. Nós, membros de comitê de auditoria, vocês viram no currículo aí que nós colocamos essa coisa, nós estamos pedindo para os administradores reportarem periodicamente para os órgãos de controle se as ocorrências de canal de denúncia e se o código de ética está funcionando. Declaração escrita e assinada, tá? Se o envolvimento com partes relacionadas, prestadores de serviço, detentores de contas bancárias, fornecedores, se esse relacionamento possui algum tipo de ligação com a estrutura empresarial da empresa. Essa verificação também é formalizada em relatórios, tá?
O COAUD, por exemplo, está fazendo um papel muito importante de supervisionar as atividades de auditoria interna e externa. Existe até essa palavra supervisionar, é uma palavra muito difícil de ser entendida, porque ela envolve uma gama muito grande de responsabilidade. Mas, claramente, um COAUD chega hoje para uma equipe de auditoria interna e pergunta sobre a autonomia da auditoria interna, numa reunião exclusiva, sem presença de administrador, seja diretoria, seja CA. Então, a Audit também faz reuniões com auditorias externas, está lá no seu backlog de atividades rotineiras, com a equipe de auditoria externa para saber da autonomia da emissão de opinião. E um relatório muito importante para que os órgãos de controle trabalhem e estudem o que está acontecendo com a eficiência da empresa é o relatório circunstanciado de auditoria, aquele antigo relatório de controle interno, para os mais antigos que estão aqui nessa live vendo. Esse é um relatório que deve ser meio que um guia da melhoria da eficiência da empresa para os órgãos de controle. Porque a empresa de auditoria externa, ela entrega esse relatório para a administração e fala: constatei essas deficiências aqui no vosso processo. Quem participa de órgão de controle tem que pegar esse relatório e acompanhar ao longo do tempo qual é a providência que os administradores estão tomando para sanar aquelas deficiências. E aí vem um outro ponto que eu queria discutir com vocês, importante, que é um artigo que eu li recentemente do Eliseu Martins na revista Capital Aberto, onde ele trata daquele ofício CVM já agora do cenário de pandemia, se eu não me engano, de março desse ano, que trata de provisionamento em relação a perdas esperadas. Pense num cenário difícil, é esse. Por quê? Se nós formos olhar a crise de 2008, 2009, a contabilidade do valor justo foi acusada de agravar a crise. Porque, naquele momento, se usou o critério de marcação a mercado para dizer assim, como os preços estão lá embaixo, eu estou sendo obrigado a registrar prejuízos muito fortes que eu sei que vão se reverter no futuro, mas pelo critério do preço justo, eu tenho que realizar essas perdas. Ora, existe uma normatização toda muito bem feita, e tem um estudo de Lagos e Leux que mostraram que não, a contabilidade não foi vilã. Evidentemente, algum tipo de precificação sofreu, porque existiam ativos, notadamente derivativos, que não tinham referenciais de preço do mercado. Vamos lembrar que a contabilidade a valor justo tem todo o critério de lateralidade. Ora, se o preço está sendo negociado todo dia, você não precisa mexer no teu preço. Se o preço tem negócios eventuais, você pode fazer um estudo e adequar a sua precificação. Agora, se não tem referência de preços, aí sim. E há um cenário ruim, você tem que trazer o lançamento do provisionamento. O que está se discutindo... Sérgio, tem uma pergunta aqui, antes de você prosseguir, linkado a isso, que é como lidar, então, com com processos, relacionamentos, órgãos de fiscalização e de controle nesse momento. As empresas falharam em não ter um plano de continuidade nesse sentido, e essa pergunta foi do professor Luiz Fernando, e ele ainda complementa. As empresas aéreas perderam 90% das suas receitas em um mês. Então, cabe ainda discutir relacionamento com órgãos de controle e de fiscalização nesse momento de crise, principalmente para essas empresas que estão com risco de continuidade? Sim, Luciano, muito boa pergunta. O risco de continuidade é um risco que não estava no radar lá das empresas aéreas. Devemos ter visto a mesma entrevista do presidente da Latam, onde eu acho que eu errei o número. Ele colocou que 95% da frota dele estava no chão. E, efetivamente, aí sim, temos um problema muito sério de perda esperada. Tá? O que estamos discutindo é que a descontinuidade ou a diminuição do tamanho do negócio, ela tem que ser realizada, cercada, protegida de uma análise bastante profunda da consequência no longo prazo dessa crise. Eu sei que é uma expressão bastante cuidadosa que eu estou procurando colocar aqui, mas tanto o CVM quanto a abordagem do Eliseu Martins dizia o seguinte: muito cuidado com o aprofundamento do dano causado pela crise para você não sobreestimar a consequência. Por outro lado, eu também não posso ficar deitado num conceito de que, diante de um cenário de que o mercado de aviação vai ter, sim, uma consequência de curto prazo, 1 ou 2 anos, muito séria, onde não vai saber se a capacidade instalada atual, o tempo de recuperação do uso dessa capacidade,
Tá? Então, sim, aí essas empresas têm que chamar os órgãos fiscalizadores ou martilhadores e falar, espera aí, eu estou com um problema muito sério, eu preciso entender e eu preciso fazer um plano de continuidade, como é que vai ser o meu negócio numa saída, num tamanho diferente. Sim, isso vai ter que ser feito, vai ter que ser levado. O que tanto o CVM coloca, bastante conservadorismo, e o Eliseu, no artigo dele, lá na revista Capital Aberto, também faz, é que é essencial a visão de longo prazo. É preciso ter muito calma para olhar o futuro, não o futuro primeiro semestre de 2020, mas sim o futuro, o que vai acontecer. É claro que olhar a visão de longo prazo embute uma outra necessidade muito importante de diagnóstico, que é a Sua Excelência, o caixa. Por quanto tempo o meu caixa vai suportar uma situação onde eu não tenho capital de giro, por exemplo, para sustentar essa atividade? E aí vem um item muito importante, que é... Esse aqui é um quadro que a KPMG fez em relação a gerenciamento de risco. Só um instante. Desculpe, eu não encontrei isso. Meu telefone aqui ligou, fez alguma coisa, não sei o que é. Esse quadro mostra claramente o crescimento, tá, uma pesquisa feita pelo ACI da KPMG, de estruturas de gestão de risco em empresas. Olha, nós estamos vendo ali que grandes empresas, a maioria delas tem estrutura de controle de risco. Nas pequenas empresas, não, até porque isso custa, isso é difícil. Portanto, a pequena empresa tem que pedir aconselhamento, enquanto a empresa grande tem que se estruturar. E isso está funcionando? Isso está dando resultado? Aí eu trouxe esse trabalho do Edu Yaramini, de 2013, onde ele pegou a crise financeira no mercado financeiro americano, lá de 2008 a 2009, e calculou esse índice de gerenciamento de riscos. Tá? Esse índice de gerenciamento ele fez o seguinte: a estrutura de controle e gestão de risco tem a mesma hierarquia das demais estruturas? O gestor de risco ganha um salário compatível com o dos outros diretores? O gestor de risco ele tem voz ativa nas reuniões de diretoria? Todo um arcabouço, uma pesquisa qual no momento, e foi aplicada para o Quant. E o que eles descobriram? Olharam o comportamento de risco e retorno dos bancos antes da crise e na crise. E aí descobriram que, quanto maior era esse índice aí, melhor os bancos passaram pela crise financeira de 2007-2008, com consequências a partir de 2009. Portanto, um forte e independente sistema de gerenciamento de riscos pode reduzir ou limitar a exposição a risco extremo. Claro que isso é uma experiência passada, isso é uma experiência num cenário diferente do atual, mas é um indicativo positivo de que a gestão de riscos ajuda a sobrevivência da empresa e ajuda a governança corporativa. Além disso, tem uma série de outros artigos mostrando que as informações contábeis estão melhorando a sua qualidade para fornecimento de dados para a gestão de risco e para a governança. Notadamente, os relatórios de administração, formulários de referência para as empresas que estão na CVM aqui no Brasil e notas explicativas para quem as faz. E nesse artigo do Eliseu Martins, o que ele pede é o seguinte: tudo bem que você não precisa aprofundar os seus lançamentos de perdas, mas você deve publicar nos seus relatórios os estudos que você está fazendo para verificar as consequências da crise sobre seu negócio. É muito importante, os itens 4 e 5 aí, eles vêm se revestindo na crise de uma importância igual ou maior do que dos números. Porque aqui as empresas vão ter que contar o que elas estão fazendo em relação à crise. E, nesse sentido, padronização e regulamentação, em relação às crises financeiras anteriores, tá, as reações dos normativos de Basileia foram positivas a melhorar a capacidade dos bancos suportar crises. Tá? Portanto, Sérgio, uma pergunta aqui do Carlos Sampaio, ele perguntou se, na sua opinião, as primeiras ITRs que estão sendo divulgadas aí pelas grandes empresas esse ano se posicionaram em relação aos riscos que você está mencionando na sua palestra aí, em relação ao coronavírus, né? Ou em termos de números contábeis ou em termos de utilização de notas explicativas como instrumento de transparência. Sim, Carlos, a gente já nota uma preocupação já no balanço que os bancos, alguns bancos já começaram a soltar os seus balanços. Nós estamos vivendo uma outra tipicidade de momento, onde nós temos uma autorização da CVM para uma postergação dos ITRs, né? Porém, já foram publicados alguns, e nesses publicados já há clara sinalização de conservadorismo. Um, em relação ao aprovisionamento, dois, em relação a esses tópicos que estão aí na minha penúltima tela,
que fala de fator humano. Há, sim, uma preocupação em que os empregados estejam protegidos em relação ao teletrabalho, em que os grupos de risco estejam preservados. Eu estou falando de velhos, eu estou falando de, às vezes, até pais que estão com crianças fora da escola que precisam dar atendimento às crianças, e isso precisa ser adequadamente comentado. As administrações já estão publicando, com uma dose de cuidado grande e desconhecimento, porque como a crise ainda não está totalmente dominada, essas informações. E tem uma outra informação importante, bastante interessante, é que uma pesquisa recente feita, que eu li nos jornais recentemente, mostra o seguinte: é muito importante que o comunicado seja feito pela alta administração. Os funcionários das empresas tendem a acreditar mais, a ter uma maior confiabilidade em notícias vindo de seu gestor do que colhidas fora da empresa. Portanto, é muito importante que os primeiros gestores se aproximem de suas equipes e comecem a melhor informar, cientes de que ainda não temos todas as informações para melhorar. Tá? Tem uma informação importante que eu não coloquei em quadro, mas eu acho que eu devo falar aqui porque há estudos estatísticos recentes muito importantes que mostram que a presença de membros independentes em board, mulheres em boards e minoritários em boards, board, lê-se, diretoria e conselho de administração, reduz risco. Isso está comprovado. Manning Wang, DeBosley, Cornet, há uma série de artigos pesquisando, na hora que eles identificam, né, é um campo de pesquisa que nós estamos entrando aí no núcleo da professora Beatriz, na hora que se identifica a presença de mulheres independentes e minoritários em boards, a, digamos, né, proteção da empresa melhora. Como estamos todos em pandemia, estamos tendo tempo suficiente para discutir temas interessantes. Eu dou uma relação aí de filmes que vocês encontram só temas financeiros, tá? Lá tem desde aqui Os Intocáveis, onde o Al Capone foi preso porque o contador descobriu a fraude dele. Vamos puxar sardinha aí para os meus amigos contadores. Tá? Em suma, todos esses filmes aí tratam de problemas financeiros, porém, por que eu sempre apresento essa listagem, quem vem sendo enriquecida por amigos? Porque aqui também tem sérias discussões de governança. E quem quiser tem uma boa dica de leitura para aproveitar o seu sofá, tem uma série de livros que trata governança e finanças, apresentando aí também, no final, eu cito alguns normativos recentes também, que o site do IBGC é muito bom, ele fala bastante coisa, e o material do IBGC é público, tem muita coisa pública lá que pode ser baixada a qualquer momento. Esse livro de risco e regulação histórico aí de Márcio Garcia e Fábio Zambiati também é muito bom em relação à forma como o Brasil, as empresas brasileiras e o sistema financeiro passou pela última crise. Às vezes, algumas lições de passado melhoram o nosso entendimento sobre o futuro. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído aí. Não sei se a Ludmila quer fazer mais alguma questão. Sim, muito legal, Sérgio. Eu recebi uma série de perguntas no chat, no LinkedIn, no Instagram, enfim, no Facebook. Eu vou combinar algumas perguntas que se interrelacionam. A Glauben Teixeira, de novo, ela fala: as estatais são muito reguladas, mas precisam fortalecer sua governança, e a 13303 veio com esse propósito. E aí, nessa linha que você comentou aí, nessa parte final, o conselheiro independente pode ser o facilitador para um avanço ou não da governança? E aí, combinado com isso, João Nóbrega perguntou: as estatais puras, eu acho que ele quis dizer assim, as estatais que não foram para o mercado ou não têm ações no mercado negociadas, eu entendi que foi isso. Por terem como financiadores o governo federal ou estatutal, sofrem menos porque eles têm garantias das fontes de recurso para financiamento nessa Covid-19? Bom, vamos lá. Gabriel, os estudos acadêmicos feitos com dados de mercado indicam, sim, que a presença de independentes melhora a governança. E um outro ponto que você ressaltou aí em relação à Lei 13.303, eu acho que foi um dos melhores avanços em governança corporativa de empresas públicas que tivemos na história recente. É claro que, como tudo que é recente, está tendo um ambiente de aprendizado, um ambiente de acomodação, de melhoria, mas veja que só um comitê de elegibilidade, onde os currículos dos novos candidatos
a administradores de empresas estatais precisa ser verificado por terceiros, já é um sinal de melhoria muito grande na capacitação de administradores de empresas públicas. E, João, estatais sem ações em bolsa. No momento em que a arrecadação cai, essas estatais elas estão até com uma dificuldade maior de acesso a funding. Porque, veja, uma empresa que já tem algum relacionamento com o mercado, ela tem ali o seu relacionamento bancário, ou, se for uma empresa que acessa o mercado de capitais, tem a sua equipe de RI que conversa e explica o seu desempenho para potenciais investidores. A estatal que não tem ações em bolsa, ela está, nesse momento, dependendo dessas discussões orçamentárias endógenas ao setor público para acessar funding. Portanto, eu acho que a situação dessas estatais, quando comparada a uma empresa aberta, uma empresa que já tem relacionamento com o mercado, ela tem uma dificuldade adicional no momento desse, porque as informações iniciais que estamos recebendo é de que nas 3 esferas a arrecadação está caindo. Portanto, os orçamentos, as disponibilidades de funding para investir em empresas estatais também estão se tornando mais escassas. Bom, em relação agora a números contábeis e valuation de uma maneira geral, chegou uma pergunta da Sandra Fernandes. Professor Sérgio, haverá mudanças no que constitui valor para as empresas para o Covid-19? O valor das empresas vai modificar pós-Covid-19? Eu acho que tudo isso vai ao encontro do alerta dado até pelo Eliseu Martins, que eu mencionei há pouco aqui, porque todos nós estamos colocando, que é o entendimento de como vai ser a vida da empresa pós-crise. Aí está um problema de cenário. Nós não temos ainda adequadamente esse cenário formulado. Conforme os economistas trazem lá as 3 curvas, né? A curva em V, a curva em L e a curva em U. A curva em V é a crise vem, te joga no chão, mas rapidamente coloca na posição anterior. Portanto, você tem um problema de caixa de curto prazo, mas você recupera isso na sua atividade lá na frente. A curva em U é uma curva que você cai, passa um tempo longo no baixo faturamento, no estresse de colocar o seu produto no mercado, e, portanto, a sua necessidade de caixa passa a ser maior até que a recuperação ocorra, como a curva em U. E tem a curva em L, que é aquela que nós não gostamos dela, que é a curva onde a economia recebe um downsizing, uma diminuição de tamanho, onde aí nós temos um misto de recessão com depressão e as empresas têm que diminuir de tamanho. Neste último cenário, se a curva for em L, evidentemente os processos de avaliação serão afetados. Tem mais eu vou fazer mais 2 perguntas, tá? Uma relacionada à due diligence. Nesse momento de crise, deficiências nos procedimentos de due diligence tornam-se cada vez mais frequentes. Como manter um programa de due diligence adequado diante de pressões para encurtar caminhos? Quem perguntou foi o Jader Cabral Almeida. A primeira dificuldade aí, Jader, é fazer a due diligence remotamente, né? Porque até fazer um programa de visita à empresa, você tem hoje todo um arcabouço de cuidados que precisa ser tomado antes de ter o contato físico, né? Então, as due diligence, sim, elas vão ter impacto. Acho que o primeiro impacto é temporal, em termos de prazo. Se você tinha um processo de verificação, tá, de organização da empresa que você levava 2 meses, seguramente vai levar 3, 4. Tá? E, além disso, né, é um processo que, de novo, se alia ao qual é o cenário de saída da empresa. Para onde é que essa empresa vai quando passar essa crise? Portanto, você tem que é levantar o status atual, 2, quer ver como é que vai acontecer com o futuro. Agora, a adaptação da empresa ao teletrabalho, os empregados estarem protegidos em casa, o acesso à informação, vai exigir uma maior dedicação, um maior investimento de tempo, pelo menos, num processo de due diligence. Bom, recebendo muitas perguntas, Sérgio, mas dado o avançar do tempo, eu vou fazer uma relacionada à atuação profissional do Luiz Ligabui. Quais virtudes, habilidades, competências o Conselho precisa desenvolver em tempos de crise? Eu não sei se habilidade ou flexibilidade, Luiz Cláudio, porque, na realidade, o que nós precisamos mesmo em tempo de crise é que o Conselho tenha uma capacidade de interpretação
bastante grande das consequências do novo mundo que vai ir pela frente. De novo, vamos conversar com os economistas para entender, vai ser V, vai ser U, vai ser L, qual o tempo, como é que vai ficar a organização, o acesso a funding, essa questão das contas públicas, essa queda de arrecadação, em que velocidade isso volta. Então, eu acho que o melhor conselho que a gente tem hoje para dar para o senhor é flexibilidade e capacidade de entendimento e de ouvir. E eu acho que vem uma outra coisa que eu estou pensando alto aqui agora, é interlocução. O conselho precisa conversar com seus pares, com seus concorrentes, com formadores de opinião, para se informar muito bem e procurar buscar, passar para a sua equipe, seu time, e orientar seus negócios com bastante informação. Eu acho que o conteúdo informacional tem que crescer muito nesse momento. Bom, recebemos muitas perguntas, infelizmente a gente não consegue responder todas aqui. Os nossos e-mails estão disponíveis aqui na tela para vocês. Como os comentários ficam disponíveis após a live, vou sugerir ao professor Sérgio que depois responda para as pessoas e elas vão acabar recebendo a notificação no YouTube. E para quem tiver mais dúvidas, porque foram vários canais aqui, como eu disse mais uma vez, os nossos e-mails estão aí à disposição de vocês. Bom, quero agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Sérgio, pelo aprendizado que nos proporcionou nesse momento que vivenciamos aqui, agradecer à professora Beatriz pelo convite e agradecer à Finatec pela essa oportunidade de a gente discutir um pouquinho aí os desafios que estamos vivendo todos nessa pandemia do Covid-19. Muito obrigado também, obrigado aí, Ludmila, por conduzir a nossa palestra, muito obrigado à Finatec por dar essa oportunidade de aprender a conversar virtualmente, com interlocutores aí fora. Obrigado, Beatriz, nossa líder aí no Núcleo de Estudos de Governança, Compliance e Risco. E muito obrigado a todos pela participação, estamos à disposição. Eu quero fazer um agradecimento especial à Academia Finatec por ter dado essa oportunidade para a gente discutir compliance e governança, e a todos vocês que participaram aqui conosco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.